Fala galera, tudo bem? Nós vamos hoje fazer um vídeo rapidinho aqui para colocar o nosso assunto da próxima aula em pauta. A ideia da próxima aula é a gente trabalhar já direto com o roteiro de entrevista. Então, antes disso, eu quero passar uma teoria para vocês e vai ser aqui no Classroom que a gente vai ver essa paradinha, tá bom? O tema da nossa aula será entrevista, um gênero informativo. E esse tema foi sugerido pela Secretaria de Educação nessas 2 primeiras semanas de aula pós-planejamento, quando a escola já traçou suas metas de aprendizagem e agora a gente precisa desenvolver esse conteúdo com vocês. Vamos lá então? A entrevista, meninos e meninas, nada mais é do que um texto informativo, muito marcado pela questão da oralidade, né? É um texto que mescla oralidade e formalidade dentro da escrita. Isso porque, geralmente, são textos que nascem de diálogos entre o entrevistador e o entrevistado, que são as pessoas que, respectivamente, fazem e respondem as perguntas que vão parar lá no texto e que são sobre um determinado tema. Para que serve uma entrevista? A função social da entrevista é provocar a difusão do conhecimento, isso é, levar conhecimento para o maior número de pessoas possível. E com isso, entrevistados e entrevistadores, eles podem ajudar a formar opinião sobre um determinado assunto, né? Temas polêmicos da sociedade, temas que estão aí no auge das discussões, né? Quem gosta do Pablo Vittar, quem não gosta, quem gosta da Anitta, quem não gosta, por exemplo, a partir de opiniões críticas a gente pode saber o que rola dentro do pensamento crítico da sociedade, né? Então, a ideia desse texto é sempre propor debate sobre o tema, um determinado tema, respeitando aí a opinião de cada pessoa, né? A grande característica da entrevista é marcada por uma coisa chamada discurso direto. O que é isso, Berger? Discurso direto nada mais é do que as marcas de quem fala e de quem responde, né? Então eu tenho lá, pergunta, você acredita que exista vida após a morte? Resposta, sim, eu acredito que existe a vida após a morte. Então, a estrutura de perguntas e respostas, né, ela aparece ao longo do texto e isso é que marca a característica desse gênero textual. Além do discurso direto, que é a principal característica do texto, nós temos outras, né? Já disse aqui que é um texto informativo ou opinativo. Então ele serve tanto para dar informações quanto para veicular opiniões dos entrevistados. A presença do entrevistador e do entrevistado ela é marcada. Graficamente no texto aparece lá a pergunta em negrito e a resposta logo abaixo. Sempre tem uma linguagem dialógica e muito próxima da oralidade, embora o registro do texto seja escrito, procura-se manter uma certa fidelidade àquilo que as pessoas disseram durante a conversa, né? A marca do discurso direto e da subjetividade, isso é, da visão única e própria do entrevistado, né? A gente não tem uma objetividade, é sempre subjetivo. E mescla aí linguagem formal e informal, como num bate-papo entre bons amigos. Nós vamos trabalhar com a questão da entrevista, nós vamos elaborar, além de estudar, nós vamos elaborar e trabalhar com uma entrevista aí em sala de aula, mas uma coisa de cada vez. A primeira coisa que nós vamos pensar para elaborar essa entrevista é a escolha do tema, né? Que tema nós vamos falar? Vamos falar sobre drogas, vamos falar sobre religião, sobre preconceito, sobre estilos musicais, enfim, vocês é quem vão propor o tema da entrevista de vocês. Então, quero já que vocês pensem aí em pequenos grupos qual tema que vocês gostariam de abordar com um entrevistado. O segundo passo, que é o que nós vamos fazer em sala de aula aí na quinta-feira, é a elaboração do roteiro de entrevista. Isso é, que rumo que a nossa entrevista vai tomar, que perguntas nós podemos fazer para uma determinada pessoa. E depois que nós fizermos a entrevista propriamente dita, filmada ou em áudio, nós vamos passar para a transcrição, que é pegar aquilo que as pessoas falam e colocar no papel para ser divulgado em um veículo escrito, midiático, enfim, qualquer coisa. Precisamos pensar num título também para esse texto, né? Por exemplo, quando a gente entrevista Clarice Lispector, Clarice Lispector e sua última obra, Clarice Lispector e a Hora da Estrela, que é um dos seus livros mais famosos. A ideia é sempre chamar atenção para o assunto que vai ser abordado dentro daquilo que vai ser discutido
pelo entrevistador e pelo entrevistado. Depois de transcrever o nosso texto, a gente faz a revisão, acerta aí as questões gramaticais, as questões ortográficas e o texto está pronto para uma divulgação midiática, num suporte digital, num suporte escrito, pendurado pela sala, enfim. A gente vai resolver isso depois. Mas é sempre importante haver uma revisão antes da versão final do texto, combinado? Bom, para isso agora eu tenho algumas tarefinhas para vocês, coisas muito simples que eu vou deixar aí. Vamos lá? A primeira coisa delas é vocês anotarem as dúvidas que vocês tiverem ao verem esse vídeo sobre o gênero textual entrevista, né? O que é que ficou obscuro, o que eu deixei passar, enfim. Anota aí as suas dúvidas e traz para a gente porque vai ser o gatilho do começo da nossa aula de quinta-feira. Segunda tarefa é ler a entrevista de Clarice Lispector. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, anexo ao recadinho dessa aula. Então clica aí, acessa e leia primeiro a entrevista. Depois de ler a entrevista da Clarice, eu gostaria que vocês assistissem à entrevista da Clarice. Essa mulher é um monstro sagrado da literatura. Os seus livros são cobrados em Enem, vestibular, e ela tem um jeito todo especial, todo mítico de falar e de pensar e de propor as suas ideias, que é muito provocador para quem gosta aí de poesia e literatura. Vale a pena. A quarta tarefa que a gente vai ter é ler também uma entrevista da filha da poetisa Cora Coralina. Na ocasião dos 125 anos da morte dessa autora, a filha dela vai publicar um poema inédito. E essa entrevista foi veiculada no Correio Brasiliense e ela vai ser o texto base de análise das nossas aulas. Tá? Esse texto foi proposto pela Secretaria de Educação, então nós vamos dar sequência nele. E, por fim, depois de ler o texto aí da filha da Cora Coralina, eu gostaria que vocês pensassem em grupo em um tema e uma pessoa específica para ser entrevistada. E é a partir disso que a nossa aula vai rodar na quinta-feira. Combinado? Então, bons estudos, bom trabalho, boa semana para vocês e vejo vocês logo mais. Um abraço!